para quem tem a pergunta sobre a questão do divórcio à luz da doutrina espírita. Allan Kardec fez a pergunta e os espíritos respondem que o divórcio é uma lei humana que veio para legalmente separar o que já está desunido espiritualmente, afetivamente falando. Então, o que nós vamos trazer aqui não vai tocar nessa questão do divórcio e, na verdade, é um convite para nós refletirmos em torno deste tema. Quem aqui está casado? Levanta a mão, os pés. Eu com Jesus. A Jara com Jesus. Esse não conta. Esse não conta. Hoje eu vou pedir muita participação de vocês. Porque o que acontece é que a nossa casa, a gente sempre busca temas que são de interesse para aqueles que participam. E o casamento foi um que pipocou bastante. Então, quando a Suzana deu esse tema para mim, eu falei, meu Deus, que autoridade eu tenho para falar de casamento? O Elcio tá ali fazendo assim com a cabeça, quem estiver perto dele pode bater. Para falar de casamento enquanto estou casada há 9 anos. Que autoridade eu tenho quando eu vejo os meus sogros casados há mais de 50 anos? Falou minha idade. É verdade, falei. Há mais de 50 anos. Então, quais foram as mãozinhas aqui que se levantaram de novo? Quanto tempo casada? 45. 45. O senhor aí? Você mesmo atrás dele? Eu? É. 26. 26. Quem mais levantou? Aí? 30. Keila? 20. Pode juntar os três, meu? Olha. Pode juntar os três? Ele perguntou os três. Pode juntar. Aliás, a gente parabeniza, não é? Porque a coragem de amar de novo, de entrar num casamento, é algo que tem que ser aplaudida. Ele acredita na instituição. Ele acredita muito na instituição do casamento. Então, o convite para nós que estamos num relacionamento, aqueles que estão pensando em se casar, aqueles que nós conhecemos que possam estar passando por algumas questões pessoais, ela é válida para todos nós. Há algo que a gente possa não somente aprender e refletir, e olha, que eu acho que no último mês eu virei uma esposa bem melhor, né? Porque a gente aprende primeiro para nós mesmos. Trazemos os ensinamentos à luz da doutrina espírita e também podemos compartilhar com aqueles que nos buscam, precisando de um pouquinho de orientação, de apoio, de suporte. Porque o casamento não é aquilo que nós acreditávamos quando pequenininhos. Vamos ser honestos. Conto de fadas, quem acreditava na princesa ou no príncipe encantado? O Elcio levantou a mão, não é? Eu virei um sapo. E aí, o Divaldo brinca, né? A princesa vira bruxa, né? E aí a gente começa a assimilar os ensinamentos da doutrina espírita e a gente nota que o problema não é que o outro ou a outra não é a princesa ou o príncipe. A gente começa a refletir se nós somos o príncipe ou a princesa na vida do outro. É interessante a doutrina espírita, ela faz a gente começar a refletir um pouquinho sobre tudo isso. Por que o casamento é uma ferramenta espiritual? Porque, como dizem os espíritos, na resposta à pergunta 695 é que é um progresso na marcha da humanidade, o casamento. Interessante que a colocação é: o casamento, isto é, a união permanente de dois seres, não é de um homem e de uma mulher, são de dois seres, duas pessoas que decidem viver juntos, se doarem um para o outro. É contrário à lei da natureza? Então faz parte das leis divinas, das leis naturais. E eles respondem então que é um progresso na marcha da humanidade. E aí eu vou trazer 2 histórias curtas para vocês, para trazer um pouco do porquê que o casamento é uma ferramenta espiritual de progresso. E gostaríamos de pedir que nada que nós trouxemos aqui seja generalizado ou tomado ao pé da letra, porque cada situação é uma situação. Combinado? Combinado? A Claudinha, combinado.
A primeira história tem a ver com um casal que se amava muito no início do relacionamento. Vieram as dificuldades naturais que acontecem no mundo de provas e expiações como a Terra, já em transição para a regeneração. E através desse fruto desse casamento veio uma bela menininha. O pai e a menininha eram um caso de amor em si. Ele morria de preocupação de um dia desapontar a filhinha. Mas o tempo passou e a menininha estava com 5 anos e ele cai numa depressão. E um dia ele chega em casa e diz para a esposa: meu amor, eu tenho a solução para minha depressão. Eu estou apaixonado por outra mulher. O único remédio é que eu me una a ela. Ela leva um susto, porque tinha filhinha. Ele diz: mas por causa da nossa filhinha e pelo amor que eu tenho a você, nós podemos fazer um pacto. Eu fico em casa durante a semana e nos fins de semana eu fico com ela, com a amante. A esposa, um tanto contrariada, olha para aquela situação, olha para a criança e aceita. Ele implora que nada ela diga para a menininha, que era o amor da vida dele e o medo que ele tinha da decepção dessa menina quando ela crescesse. Passa-se os tempos, a esposa pensando, a melhor parte da semana é com a outra, durante a semana é só obrigações, mas ela fica firme. Passam-se 3 meses, ele retorna e diz: estive pensando melhor. Talvez seria melhor eu passar a semana com ela e o fim de semana com você. Ela leva outro susto e pensa: piorou, porque antes eram 5 dias comigo e agora são só 2. Ela aceita. E naquela noite a menininha chega ao pai e diz: papai, por que o senhor está tão ausente? Ele leva um choque. Não, o papai está viajando muito. E ela diz: papai, cuidado. Ele olha e diz: minha filha, se algum dia você escutar uma coisa sobre mim que te fira o coração, perdoe o seu pai, ainda tão falho de vida. Ela não entende, sorri, passa a mão no rosto dele e deita para dormir. Passam-se 6 meses. Ele chega em casa um dia e diz: perdoe-me profundamente pela minha atitude nos últimos meses. Eu quero romper com ela e viver plenamente com você. Ela olha para ele e fala: não tão fácil. Será necessário que me reconquistes. E ele conseguiu. Ele conseguiu. Eu não posso dizer o que eu faria se estivesse no lugar dessa mulher. Talvez vocês também não saberiam o que fazer numa situação dessa. Mas vem uma pergunta: como que algumas pessoas têm a capacidade de ficarem firmes num relacionamento como esse e depois reconquistarem e retomarem o caminho conjugal? Vem Dona Laura no livro Nosso Lar e ela diz que a visão se amplia do plano espiritual da vida no que diz respeito aos casamentos na Terra. Que existem planejamentos, programações que são feitas antes de reencarnarmos, que cala profundamente na alma da pessoa que vem com um compromisso de casamento. A mãe de André Luiz narra para ele que o pai estava no umbral. Quem já leu o livro Nosso Lar? Se não leu, leia. Não vou contar toda a história. Diferente do filme, bastante. Não, o filme nem mostra essa parte. Mas é bom também para começar. Mas André Luiz se depara com a mãe, fica feliz com aquela reunião e fala: cadê nosso pai? Cadê meu pai?
Ah, meu filho, seu pai está nas zonas umbralinas. Como? Mas era um homem de bem? Tomava conta da família? Sim, ele cumpria o seu papel perante a sociedade. Mas como esposo, como pai de família, ele errou. Ele segue no umbral sendo obsidiado por 3 das suas amantes. 2, enquanto casado comigo na terra. Meninas que ele feriu profundamente e que seguem o atormentando no umbral. Aí ela diz algo que nos surpreende a todos. Ela diz: o meu plano é reencarnar com ele, recebê-lo de volta como marido e as 2 obsessoras como nossas filhas. Então, para a gente entender muito do que acontece no planejamento reencarnatório, nesses encontros e desencontros que acontecem no lar, se nós não tivéssemos a visão reencarnacionistas, nós não entenderíamos muito bem como que uma pessoa teria capacidade de, por amor, dizer: vou receber as 2 como nossas filhas, para que ele aprenda a respeitá-las, a amá-las como merecem e elas a perdoarem. É muito grande esse estado de espírito, mas a razão é por quê? Porque tem uma visão muito maior, muito mais ampla do que acontece. Quantas vezes nós já falamos aqui que o espírito, ele é o quê? Um universo em si próprio. É um universo. Depois de 45 anos casado, não encontra até hoje coisas sobre o seu esposo que não sabia 10 anos atrás, 20 anos atrás? É como se estivesse estudando o universo, as galáxias, os cometas que vêm através das discussões, não é? Vem, explode ali. Então é interessante o que o casamento nos oferece realmente para que a gente possa evoluir, para que a gente possa crescer. A forma de entender as nossas qualidades e os nossos defeitos. E também de entender a qualidade que o outro tem, assim como os seus defeitos. Entendendo que se eu tenho o meu, e eu tenho, né? Ele também tem. Ele também tem. E passar a olhar um para o outro com uma compaixão, com um olhar de amorosidade, aceitando realmente, ajudando o outro a progredir e a evoluir também. Então, a gente vai passar para os ensinamentos de Dona Laura, a quem a gente tem muito a agradecer o depoimento dela, e falar que no final do nosso estudo nós vamos trazer os 5 tipos de casamentos que existem na Terra. Martins Peralva, ele traz isso no livro Estudando a Mediunidade, que eu acho que nós temos aqui, quando ele analisa a situação de um senhor que desencarna, mas ele prossegue além do túmulo ajudando a sua esposa, que era médium no centro espírita, falando que as uniões, muitas vezes, elas ultrapassam o túmulo. A gente faz a brincadeirinha, né, que o espírito fala assim, até que a morte os separe, aí quando encontra no plano espiritual fala assim, peraí, foi até que a morte nos separe, né, acaba, chega, acabou. Mas não é por aí. Nesse caso ele vai falar um pouquinho sobre esses tipos de situações e a gente vai ver onde é que a gente se enquadra. Então, esse trequinho não está funcionando? Não. Dona Laura diz assim: a experiência do casamento é muito sagrada aos meus olhos. Aos espíritos ainda em simples experiência animal, nossa conversação não interessa, mas para nós que compreendemos a necessidade da iluminação com o Cristo, é imprescindível destacar não só a experiência do casamento, mas toda a experiência de sexo por afetar profundamente a vida da alma. Então aqui ela está falando para nós. Nós aqui todos já entendemos dessa necessidade de iluminação com Cristo. E quando a gente passa a assimilar os ensinamentos da doutrina, essa questão do casamento ser uma coisa sagrada passa a fazer um pouco mais de sentido para todos nós. Ela fala: o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano da evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino, envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é assim, é isso que ela fala, a horizontal e a vertical,
É o sentimento masculino em marcha das realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. Entendimento indispensável tem a ver com o quê? Com questões do passado? Situações conflitivas? Talvez filhos que são recebidos também para o lar, que vêm com as suas próprias dificuldades? Pode ser. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra agora grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família humana está ameaçada. E quem apoia este pensamento anos depois, através da psicografia de Divaldo Franco, é Joana de Ângeles. Porque quando ela fala sobre a sociedade estar adoentada, doente, ela começa a focar na célula principal da sociedade, que é o lar. É ali onde duas pessoas ou mais estão unidas. E muitas vezes nós reclamamos da sociedade em que nós vivemos, mas a gente não presta atenção no nosso próprio lar e o que nós estamos criando dentro desse lar. As mini-guerras, discussões, explosões, desrespeito, intolerância, impaciência, inabilidade de perdoar os menores atos possíveis, a incapacidade de olhar para o outro como alguém que merece também errar, porque é errando que a gente acerta. Então, quando ela traz isso, e Dona Laura também traz, para asseverar que a instituição da família humana está ameaçada, é pela nossa incapacidade de amar. Queremos modificar o mundo em que nós vivemos, já não podemos mais apontar o dedo para os políticos, seja em qualquer país que seja. Ou situações que hoje nos chacoalha a alma, é dentro do lar. As crianças nos observam. Pais que pensam que as crianças estão completamente oblivious ao que está acontecendo. E elas prestam atenção. E os pais são seus primeiros exemplos de que tipo de relacionamentos elas podem ter. Então é muito importante esses ensinamentos de Dona Laura. Ela continua. Importa considerar, entretanto, que a rigor o lar é conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente. É devagar. É devagar. Não é samba não, viu gente? Não cantem. É devagar que se dá. É passo a passo. Não é da noite para o dia. Lembra dos seus primeiros anos de casamento? Eu vou usar muito você hoje aqui. Como é que eram os reajustes? A personalidade dele e a tua? Parecia tudo ótimo, bem parecidos. E aí? Aí muda muito. Aí a individualidade sai. Aí muda muito. Ela fala sobre isso também, a primeira fase do encantamento, né? A gente coloca a melhor roupa para se expor ao nosso amor. É a conquista. Mas é vagarosamente que essa conquista da qual a gente fala, que chega a ter relacionamentos transcendentais, do qual a gente vai falar, é devagar, leva tempo. Onde nas esferas do globo o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa, com os direitos e deveres legitimamente partilhados, onde está? Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas no dia vivendo a indiferença, ou o egoísmo feroz. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala humilde, o companheiro tiraniza. E nós sabemos de casos em que a mulher ou o homem chegam a insistir em apertar o botão até que o outro exploda. E quando o outro explode, culpa-o ou culpa-a de ser agressiva. Casais que gostam de fazer ciúminho um no outro, criando situações desnecessárias que desgastam o casamento. Uma vez eu perguntei para o meu pai, quando casei com o Marcelo, eu falei, pai, qual é a receita
para um casamento duradouro. Ele estava em um relacionamento de 15 anos, ele tinha autoridade. Ele falou, escolha as suas batalhas. Não encha ele com todas as coisinhas, pecuinhas, neguem de mulher. Ele falou assim, com todo respeito a todos nós. Não brigue toda hora. Veja as grandes batalhas e brigue. O que faz sentido fazer? Pick your fight. Pick your fights, pick your battles. Não brigue por todas as coisas pequeninas. Aprenda a escutar e a relevar. A relevar. Tá tudo bem até hoje? Tá tudo ótimo. Então tem que falar, né? Imagina uma coisa dessa. Nem a consorte se decide a animar o esposo na linha horizontal dos seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento rumo aos planos superiores da criação. Ela continua. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, como falamos aqui, procuram se mobilizando os máximos recursos de espírito. E daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amando. O amor é belo. E é muito bom. Mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e por vezes nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor, quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Eu ainda adiciono o gosto de brincar um com o outro, o gosto de passar horas, lazer, de se olhar um para o outro, de ficar em silêncio segurando as mãos. Quantos casais buscam-nos às vezes dizendo que não existe nem a afetividade, quando um toca no outro, o outro se choca. Porque já não existe mais a intimidade entre o casal. Essas pessoas não se dão conta que não tem a ver somente com a questão sexual, a união do corpo. É se desnudar por completo, para que o outro perceba quem está ao seu lado. Termos a coragem de fazer isso e deixar o outro fazer isso também, sem se preocupar no que nós estamos mostrando a ele ou a ela e permitindo que ele faça o mesmo. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam, não se entendem e, por mais que se unam os corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumos opostos. O sexo vazio, que não alimenta, que não traz a energia criadora que mantém e alimenta o relacionamento. Nós podemos falar dos relacionamentos sublimes, como o de Clara de Assis e Francisco, onde havia ali tal amor, a intimidade, a camaradagem, a amizade, a fraternidade, e o que os alimentava era exatamente essa energia criadora que o sexo é, só que eles canalizavam para o bem da humanidade e se alimentavam, reciprocamente falando. Então é muito bonito a gente ver esses casos. Então ela diz: raros conhecem que o lar é instituição essencialmente divina e que se deve viver dentro das suas portas com todo o coração e com toda a sua alma. Com todo o coração e com toda a sua alma. E graças a Deus que alguns casos entendem-se. Nós estávamos assistindo filmes daquele professor Nash, do filme A Beautiful Mind. Vocês já viram esse filme? Uma Mente Brilhante? E chega um momento no casamento que ele está depressivo, está tomando medicamento, a esquizofrenia, que na verdade poderia ser o caso ali da mediunidade, e não existia os elos físicos da esposa com ele, mas o que os unia, o que deu a paciência dela perseverar e ficar com ele, era exatamente essa convivência de todo o coração e de toda a alma. É o que muitas vezes nós vemos no caso de Joey e Roy, que era um casal de country music, onde ela adoece de câncer, e ele então passa o último Valentine's Day falando que antes, quando era consumido de paixão e de fogo e de tudo aquilo que um casal jovem pode ter, substituiu-se por beijos de borboleta e ternura e carinho pela inabilidade dela e a doença, e que ele a via ainda mais linda do que antes. É isso que une e alimenta o casal. Então,
ela termina: que fazer, porém, meu amigo? Na fase atual evolutiva do planeta, existem na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzidos matrimônios de almas irmãs ou afins e esmagadora porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sob algemas. Aí a gente pergunta: Dona Laura está sendo muito pessimista? Ela não está. Ela está falando da condição atual dos homens e das mulheres que vivem na Terra. Ela está falando de nós. Ela está falando de nós. E aí a gente encontrou essa imagem que eu acho fantástica. Um casal casado por 65 anos, velhinhos, e quando perguntaram como que eles conseguiram ficar juntos por tanto tempo, ela responde: nós nascemos em uma época onde, quando algo estava quebrado, nós consertávamos. Nós não jogávamos fora e comprávamos um novo. É tão belo isso, tão profundo. Quando o Divaldo perguntou para nós dois quanto tempo nós estávamos juntos, há 4 anos atrás, eu disse: Divaldo, só 5 anos. Ele falou: peraí, isso hoje em dia é luxo. Nós estamos numa era de casamentos descartáveis. As pessoas não querem mais ter a paciência de olhar um para o outro, de perdoar. Querem buscar o imediatismo do prazer, as borboletas constantes, em vez de prestar atenção e desenvolver o verdadeiro sentimento do amor, em conviver. Então nós estávamos fazendo uma gravação com ele há pouco tempo, um documentário que vai sair. Estávamos eu e Marcelo e um outro casal. E depois da entrevista, depois do que dizia a respeito à Mansão do Caminho, ele para e fala pra gente assim: olha, não há nada mais triste do que viver na solidão. Amem-se profundamente. Reconquistem-se todos os dias. Faça aquilo que vocês faziam no início do casamento, do encantamento. Busque acender a chama sempre que possível, para não cair na rotina. Um ensinamento desse, de um senhor de 90 anos para 2 jovens casados, vale muito, não vale? Prestarmos atenção. Ele diz: antes de que a gente vê, já caiu na rotina, já não há mais aquele encantamento. Vêm as questões que surgem quando isso acontece, e de acordo com Alberto Almeida, é difícil de se retomar, mas é possível. O livro A Arte do Reencontro, o Casamento, obrigada, que a gente deve ter aqui, talvez, é um livro que fala sobre isso. Até em caso de infidelidade, se o casal realmente quiser trabalhar nas questões que levou à infidelidade, é possível. É possível trabalhar de novo nessas questões. É possível trabalhar no perdão, no auto-perdão, e trabalhar em tudo isso. Ela menciona a questão de almas gêmeas, e muitos de nós temos essa crença de que existe uma alma gêmea nossa lá fora. Isso é preocupante, né? Vai que a alma gêmea está em outro mundo populado, né? A gente está aqui na Terra e está em outro. Preocupante isso. Kardec fez a pergunta: as almas que devem unir-se estão predestinadas a essa união desde a sua origem? Meu Deus, desde a origem, criados simples e ignorantes, e cada um de nós tem em alguma parte do universo a nossa metade, que fatalmente se unirá a nós? Eles respondem: não existe união particular e fatal de 2 almas. Existe união entre todos os espíritos, mas em graus diferentes, segundo a categoria que ocupam, isto é, segundo a perfeição que têm adquirido. Quanto mais perfeito, tanto mais unidos. Mas ele insiste: em que sentido se deve entender a palavra metade de que alguns espíritos se servem para designar os espíritos simpáticos? Ele então, os espíritos respondem: a expressão não é exata. Se um espírito fosse a metade de outro, separado deste, estaria incompleto. E aí nós temos um amigo que é psicólogo, e no início do casamento, né, Marcelo e eu, ele falava assim: Andréia, você tem que ser mais independente. Marcelo não é teu mundo. Levei um susto. Não é meu mundo. Vai que ele morre. Né?
ainda é imatura, ainda é aquela questão. Mas é verdade. Vai que o outro que a gente deposita toda a nossa felicidade desiste de nós. Imagina. Então, se nós não estamos completo, o outro nossa metade, é muito ruim. Concordam? E a resposta é muito lógica. Kardec, o bom senso, trazendo isso. Porque essa ideia de alma gêmea vem de uma mitologia grega. E ela é muito romântica, mas é um pouco complicada se a gente for analisar um pouquinho. Emmanuel, na obra O Consolador, ele diz, para clarificar um pouquinho, que algumas pessoas, até espíritas, têm essa noção de alma gêmea, porque a afinidade, às vezes, num casal é tão profunda que dá-se a entender que é a nossa alma gêmea, a nossa metade, a nossa tampa para a nossa panela. Eu nunca sei se eu sou a panela ou a tampa no nosso relacionamento. Então, é isso que ele quis dizer. Então, Dona Laura, ela de fato não estava sendo pessimista. Esses relacionamentos ideais. Isso traz uma pergunta: o que é um relacionamento ideal? Muitas vezes vemos o casamento de alguém e falamos: nossa, quero ter um casamento igual ao da Sheila. Para quem estiver assistindo em casa, o comentário lá atrás de outra pessoa foi: ah, é. Porque os dois são tão queridos, estão sempre juntinhos. Mas nós não conhecemos a intimidade do casal, nós não sabemos da experiência de outras reencarnações que os levaram a ter esse relacionamento invejável. Ah, é? Nós não sabemos de nada disso. Nós não sabemos o quanto os dois trabalham para manter esse relacionamento tão lindo e amoroso. Entraram filhos na equação. Meu Deus, nós não temos filhos, mas aqui quem está casado, quando entra filho, muda, né? Oh, muda. Tiramos o chapéu. Outro dia, Marcela e eu ficamos com essas coisinhas, né, de coraçõezinhos. Ela falou: espera, chega, criança, pra você ver se vai ter tempo de coraçõezinhos. Né, na brincadeira. Mas é isso que a gente falou. O que é o relacionamento ideal? De acordo com Dona Laura, é o casamento que se dá de almas que vem construindo através de séculos esse laço de amor. Através de séculos. Não se dá de uma hora para outra. No caso de casamentos acidentais, como nós vamos falar daqui a pouquinho, que Martins esperava traz para nós. Não é assim. Quem quiser saber um pouquinho do amor ideal, sempre me pergunta: nossa, a doutrina espírita não tem história de amor? Quero ler, né? Tem. Renúncia. Uma das mais belas obras de amor que existe. É lindíssima, né? O Amor de Lívia, no livro Há 2000 Anos. Quem já leu o poema que Públio Lentulus escreveu para Lívia? Tudo bem, ele foi um pouco complicado, ali um casamento sacrificial. Outro tipo de casamento que a gente vai ver. Mas o casamento ideal, ele vai modificar da minha visão para a tua. Então vale a pena a gente começar a pensar um pouquinho. Tem muita gente que evita casar porque a pessoa não é a pessoa ideal. O que é a pessoa ideal? Fernanda, tô brincando, não respondo. Você tá olhando pra mim? O que será o casamento ideal, não é? Alberto Almeida, na obra O Amor Pede Passagem, ele fala um pouquinho sobre a questão da nossa metade, a nossa alma gêmea. E ele conta a história de Maria. Maria, uma mulher com nome fictício, se tiver alguma Maria aqui, não se preocupem, não é de vocês. Ela se divorciou e ela então narra as dificuldades. Ela fala assim: meu casamento deveria ter sido para todo sempre. Ninguém se casa querendo se divorciar, a não ser que queira dar um golpe no baú, né? Então aqui ela fala: inúmeros problemas começaram a povoar o nosso relacionamento, avolumando-se com o tempo. Diferenças culturais, valores díspares, distanciamento, sexo só instintivo, descuido, temperamento repulsivo, abandono e assim mais. Para manter o matrimônio, eu fui me anulando por completo. Deixei de trabalhar, vivendo somente para atendê-lo. E aí vem uma filha. Depois de 10 anos de completa doação esquecida de mim, dedicando-me a ele e a nossa filha, com o tempo o relacionamento foi só piorando,
até chegar vários dias em que nós nem sequer trocássemos uma palavra. O desrespeito crescente levou-o a ter relações extraconjugais, culminando em se relacionar com uma vizinha. Foi o estopim. A separação tornou-se inevitável depois de uma década de convivência mortificante. O tempo correu e hoje faz 8 anos que me separei. Com ajuda terapêutica, descobri que sequer a minha idade eu sabia, pois eu havia me perdido de mim no tempo. Em nome do amor, ela coloca amor entre aspas, embruteci no isolamento que lembrava fobia social. Tinha dificuldade até para falar. Só agora descobri, depois de um câncer, o quanto eu me intoxiquei, pois fui me dando conta, pouco a pouco, que as mágoas assustadoras, os ódios e a raiva que acumulei, engolindo continuamente, foi o que fez surgir este câncer. E ela então descobre que ela confundiu renúncia com anulação, devotamento com servilismo. E se não existe amor ao outro, sem respeito por si mesmo, e que só o perdão me devolverá a mim mesma. O caso dela é dramático, a gente pode colocar para outro caso também. Muitos homens se anulam profundamente em nome do amor. Então, quando ele vai falar sobre a cara metade, ou a alma gêmea, ou o que fala, ele diz que no relacionamento saudável existem duas forças que expressam o amor e que precisam estar em equilíbrio para que os dois cônjuges estejam bem e para que o relacionamento dure, cresça, evolua, fortaleça os laços, esteja em equilíbrio para não haver a desestruturação do casamento. E aqui a gente traz as duas forças. São dois movimentos de força oposto, centrífuga e centrípeta. Quem sabe o que são esses movimentos de força? Isso, acho que eles falaram, não sei, mas a gente vai explicar um pouquinho. Um é um movimento que é para fora, o outro um movimento que é para dentro. Então, ele traz aqui para nós, neste livro, as duas forças contrárias e que colaboram para um bom desempenho da dupla na interação afetiva. Na força centrífuga se projeta para fora do campo que define o espaço conjugal. Se a pessoa não tiver cuidado e este movimento for extremo, ele passa a esquecer do seu cônjuge. Ele vive para ele mesmo. Ele fica completamente egoísta nas suas decisões, nas suas opiniões, nas suas crenças, nos seus gostos. Ele não presta atenção no que o outro tem de participação na sua vida. E aí, no oposto, ele fala sobre a outra força centrípeta que aponta para dentro do espaço campo conjugal. É aquela que proporciona a união, estabelecendo a conjugação e formalizando o vínculo integrador. Se a pessoa não tiver cuidado, ela faz o que Maria fez. Ela se vira tanto para o outro que ela se anula por si própria. Então, quando o casal se une, visando que são duas individualidades, esses movimentos que ele diz aqui ocorrem de forma natural. Ou seja, eu sou espírita, mas o meu marido não é. E eu respeito a crença dele assim como ele respeita a minha. Casamento não quer dizer que eu vou deixar de manter a amizade com a minha melhor BFF Marlise para ficar somente com meu marido. Não, quer dizer que eu também tenho a oportunidade de conviver com os meus amigos. Cláudio, minha BFF é você. E da mesma maneira o marido. É deixar com que os dois cresçam no que gostam de fazer. Estudar, trabalhar, vir ao centro espírita, crescer. Unir-se às vezes um ao outro, fazer um pouco do que o outro gosta. Então o Alan tem um barco, ó. Mas se eu fico enjoada de ir pro oceano, eu vou deixar ele se divertir com o Marcelo. Se nós estivéssemos casados, o que não é o caso, Marcelo é meu marido. Então, fica bem claro. Então é isso que ele está falando. É necessário que haja um equilíbrio, um ponto ali em comum, que os dois entendam que são dois espíritos imortais, duas individualidades, dois universos por si próprio,
e que precisa ser respeitado. É assim que ele diz que a manifestação do amor ideal, o amor com A maiúsculo, se manifesta na relação do casal. E que se o casal não tenha feito esse movimento desde o início do seu relacionamento, que ele pode começar os dois. E graças ao que hoje tem de coaching, de psicologia transpessoal, de psiquiatria, do que seja, existe ali um meio a mais do que a doutrina espírita para ajudar o casal a encontrar esse equilíbrio. Porque muitas das coisas que prejudicam o relacionamento fora dessas duas forças contrárias que colaboram para o desempenhamento de um bom relacionamento é a capacidade, ou melhor, a incapacidade de se comunicarem. Então Marcelo chega em casa e eu tô com aquela cara azeda de limão. Ele fala, tá tudo bem? Tá. Aconteceu alguma coisa? Não. E eu quero que ele descubra. Como é que ele não sabe que ele deixou o sapato no meio da sala pela 1000ª vez? Não acontece isso, viu, gente? Só tô dando um exemplo. Ou então eu estou magoada, mas eu falo que eu tô brava. Ou eu estou brava e falo que eu estou magoada. Entender os nossos sentimentos para verbalizar o que a gente espera do nosso companheiro, sem acusações, sem aponta-dedo, sem alfinetadas. As alfinetadas, o Evangelho fala, as 1000 alfinetadas que a gente dá no outro, que acaba desgastando também o relacionamento, seja ele conjugal ou não. Então, o cuidado que a gente tem que ter. E passar, então, a reconhecer no casamento toda essa ferramenta de evolução que a gente tem. Eu estava sentada aqui e abri um notice que eu recebi de um website que eu tenho sobre o casamento. Lá atrás, como o casamento tem mudado através das décadas. E conta como que hoje o casamento tradicional, ele aterrorizaria os nossos antepassados. Como, por exemplo, naquela época ninguém casava por amor, hoje a gente já casa por amor, os casamentos eram arranjados. Não era bom o marido ser apaixonado pela esposa. Ele tinha amantes para aquilo. A mulher era para procriar. Então, quando a gente vê como tudo tem mudado, como nós temos evoluído, como o amor realmente pede passagem, está aqui realmente para atuar, para nos liderar, para guiar, a gente tem coragem de entrar no relacionamento e investir nele, mesmo se esteja um pouco deficitário na conta bancária dos sentimentos, se a gente quiser assim dizer. Tem como a gente investir nele, para que a gente possa realmente, finalmente, aprender a amar. Porque a maioria dos casamentos terrestres, hoje em dia, ele vem como ferramenta de evolução porque são de resgate. São resgates que a gente tem. Aí a gente vê a pessoa que casa, divorcia, casa, divorcia, casa, divorcia e diz assim, não é você, Jim. Não é você. Ele fala assim, poxa, eu não entendo. Eu só atraio o mesmo tipo de homem. Ou eu só atraio o mesmo tipo de mulher. Aí Raul Teixeira fala que a gente vai continuar atraindo aquele ser humano que é o espelho, que vai refletir o que a gente precisa trabalhar diariamente. Então não adianta. Pode casar 10 vezes, vai atrair os 10 tipos de homem, ou os mesmos 10 tipos de mulheres, que vai vir com essa ferramenta de evolução. É por isso que é bom a gente analisar o texto de Martins Peralta. É que eu vou jogar para vocês, para nós, em que tipo de casamento eu estou. Vamos ver as classificações para a gente finalizar. O primeiro que ele traz é o acidental. O casamento acidental é o encontro de almas inferiorizadas sem ascendentes espirituais. Caracterizam-se por ligações, ou melhor, falta de ligação afetiva, e a aproximação se dá através dos impulsos inferiores do casal. Alguém aqui tem coragem de dizer quais seriam esses impulsos inferiores do casal? Sexo. Tequila. Isso aí. Mas esses casamentos podem dar certo. Se o casal quiser realmente investir, pode dar certo. Ele diz.
Então, através do tempo, se adaptando um ao outro, especialmente quando vem uma criança, se eles aprenderem a se adaptarem, o casamento dá certo. Existem os casamentos provacionais. Provacionais que são, na verdade, os que realmente predominam na Terra ainda, reencontro de almas para reajustamentos necessários à evolução delas. É por essa razão que ele diz que existe ainda tanta desarmonia, impera desconfiança, os problemas que surgem no lar. E Deus permite então essa união, não para que a gente sofra ou pague, né, com a presença do fulano ou da fulana. Não, não é para isso não. É que através do convívio diário, praticando esses ensinamentos que nós temos com o Evangelho de Jesus, que ajuda muito nos matrimônios. Aliás, uma pesquisa apontou que o casal que ora junto, a intimidade cresce. É interessante a força, a energia que começa a vincular, unindo ainda mais o casal. Então, pela lei maior, os casais são convidados a estarem no mesmo lar para desenvolver a fraternidade, o respeito, o perdão. São resgates e reajustes. Joana de Cusa, nós já contamos aqui a história, casada com aquele que não compartilhava com ela o amor ao Cristo. Há mais de 2000 anos atrás, ela então vai até Jesus e diz: Senhor, permita-me que eu te acompanhe nos seus ensinamentos, nas suas pregações. Jesus olha para ela e vê algo e diz: Joana, volte ao lar e sedes fiel. Ame ao seu marido como faria com uma criança. Porque ele reconhecia que naquele lar havia uma necessidade de reajustes, de resgates, de uma alma sublime para aquele ainda necessitado do afeto e do carinho. O que ela faz, e a história conta, dos seus 2 filhos, inclusive aquele que foi queimado na fogueira com ela. Nós já conhecemos essa história. Então, muitas vezes será no lar e com a compreensão evangélica, com a boa vontade e vontade mesmo, vontade, tolerância, humildade, de olhar para o nosso companheiro, lembrar aquilo que nos encantou nos primeiros instantes do nosso relacionamento e investir naquilo, investir nele, investir nela, respeitando, trazendo a lei dourada para dentro do lar, fazendo a ele ou a ela o que gostaria que fosse feito conosco, e o outro participando dessa mesma maneira. Casamentos sacrificiais, tem aqui o reencontro de uma alma iluminada com uma alma inferiorizada, com o objetivo de que aquela ali, possuidora de virtudes, possa passar a outra alma os seus exemplos e ensinamentos. Os sacrifícios são interessantes porque a alma, quem realmente ama, não consegue imaginar o seu amor, o seu afeto sofrendo, como é o caso da mãe de André Luiz, vendo seu marido no umbral, sendo perseguido, afetado por aquelas infelizes, aquelas que ele infelicitou. Então, por amor a ele, essa pessoa mais esclarecida e iluminada pode ajudar aquele que se atrasou nos passos dele ou dela, espiritualmente falando. Volta então nessa qualidade para receber o que Martins Peralta chama de viajor retardatário, a fim de que com seu carinho possa estimular a caminhada. É muito bonito isso. Existem os casamentos afins, aquele que pela lei da afinidade se encontram os corações amigos para consolidações de afeto. Reúnem almas esclarecidas e que muito se amam, e através do casamento consolidam velhos laços de afeições. Recebem muitas vezes espíritos endividados, porque como são afins e já conseguiram apertar aquele laço, o carinho, o amor, toda aquela doçura ajuda aquelas almas também mais fragilizadas. E existe finalmente o transcendental, que nós temos um exemplo como de Allan Kardec e Amélie Boudet. Muitos não falam da esposa de Allan Kardec. Aliás, alguém aqui não escutou falar desse nome, Amélie Boudet? É o exemplo
de João, né? Me apequenei para que ele crescesse e fizesse-se maior. A missão de Allan Kardec é o que nós temos aqui nas nossas mãos hoje, e foi por causa da dedicação de Amélie Boudet, do seu carinho, do seu amor, do seu apoio, noites após noites, os trabalhos que Allan Kardec tinha. Então, um lar que se unem para as realizações no bem, constituídos por almas que se reencontram no plano físico para as grandes realizações de interesse geral. E aí nós fizemos a pergunta para um amigo: em qual desses casamentos você se encontra? Eu achei a resposta dele fantástica. Ele disse: um pouquinho do provacional e um pouquinho do afim. Já tem ali uma mescla dos dois, enquanto vai evoluindo no seu reencontro, nesse reencontro. Porque ele diz, é provacional, porque nós estamos no mundo de provas e expiações, eu tenho as minhas dificuldades, ela tem as dificuldades dela, mas existe muita afinidade entre nós. As realizações para a qual nós nos unimos continuam. E a gente vê que será através dessas experiências que nós teremos em outras vidas, nessa atual e em futuras, que a gente vai conseguir chegar ao nível transcendental, o amor ideal que todos nós sonhamos. E a gente ainda vai passar por todos eles até que a gente chegue ao fim. É evidente, diz-nos os espíritos benfeitores, que o matrimônio sagrado nas suas origens tem reunido sob o mesmo teto os mais variados tipos evolutivos, o que vem demonstrar que a união na Terra funciona às vezes como meio de consolidação de laços da pura afinidade espiritual, e em outros casos, um instrumento de reajuste. E a doutrina espírita vem para nos ajudar e a facilitar aqueles que estão passando por dificuldades, situações muitas vezes de depressão de um cônjuge com o outro. Nós temos amigos queridíssimos que compartilham a sua luta no tentar engravidar, consolidar uma família. E a gente então tenta trazer à luz o quanto é bom ter um companheiro ou uma companheira ao nosso lado, que seja por 43 anos, 20 anos, 9 anos, 5 anos, que está por vir ainda, que vale a pena investir, que vale a pena amar, que vale a pena levar para nossa casa os ensinamentos que a doutrina espírita nos propõe, para que a gente tenha uma vida saudável, para que o reencanto venha de novo, surja de novo, e a gente olhe para o nosso esposo ou para nossa esposa e veja aquele ser com quem nós nos apaixonamos há tanto tempo atrás, nessa vida ou em outra, que vale a pena amar. Será muitas vezes através dos desafios que a vida trará que o casal vai ou se unir profundamente, se pegar na fé de Deus, ou vai desistir. Muitas vezes é nesse momento que a vida nos chama, nos testa, coloca em provação o que nós temos aprendido até agora. É por isso que Emmanuel nos faz o convite. Se encontrastes em casa o campo de batalha em que sentes compelidos a graves indenizações do pretérito, não te detenhas na dúvida. Suporta os conflitos à própria redenção, com valor moral do soldado que carrega o fardo da própria responsabilidade, enquanto se desenvolver a guerra a que foi trazido. Não te esqueças de que o lar é espelho, onde o mundo contempla o teu perfil, e por isso mesmo, intrépidas e tranquilas nos compromissos esposados, saibamos enobrecê-los e santificá-los. Tenhamos a coragem, realmente, de praticar o amor na sua totalidade. Muitas vezes os desafios que encontramos no lar se encontram por irresponsabilidades nossas do passado. E a vida nos convida, através de uma nova reencarnação, de novo planejamento e programação, a poder resgatar e finalmente aprender a amar. Obrigada a todos pela atenção.